Olá, terceiro ano, como estão? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos começar um novo tema, que o tema será potenciação. A parte de geometria analítica terminou. Não sei se vocês estão contentes, se vocês estão tristes, se vocês gostaram ou não. É um curso muito exigente, tratamento analítico de cônicas. Encerra o estudo da geometria analítica. E vocês fizeram bem o trabalho, hein? Muito bem. Houve alguns errinhos assim, tipo, às vezes vocês confundiram o eixo maior com o semi-eixo maior. Mas são erros menores. Por exemplo, algum errinho de sinal, uma coisinha assim. Mas em geral, de estrutura, vocês fizeram bem esse trabalho. Muito bem feito. Bom, como eu disse agora mesmo, esse estudo já se encerrou. Acabou com essa lista última que eu passei. Peguei uma lista que abordou as 4 curvas que foram vistas. E agora vamos começar com potência. Não sei se vocês se lembram que em algum momento eu prometi a vocês falar de radiciação e logaritmo, não? Que vocês têm dificuldades com as raízes quadradas, como é que se trata, como é que se trabalha com elas, quando devo ou não devo racionalizar, coisas assim. Que são questões lá do primeiro ano, que eu ia dar na frente 3 pouco antes que começasse a suspensão das aulas, era o tema que seria abordado. Bom, vamos começar com isso hoje. Logaritmo é um tema que vira e mexe cai no Enem. E para chegar em logaritmo e radiciação, o começo tá aqui, é potência. É por aqui que a gente começa, tá? Bom, vou começar então potência, beleza? Ou potenciação, é a mesma coisa. Vamos começar pela definição. Potência, como eu escrevo a definição, seria um modo abreviado de escrever o produto de um número por ele mesmo. Assim de simples. Aqui eu pus número, mas pode ser também variável, tá? Um x, um y, quadrado ou cubo também é a mesma coisa. Você vê que a definição é bem simples. Ou seja, eu só tomo, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Vamos pôr aqui 2. O que é isso aqui? Eu tenho 4 números 2. Então ponho 2 aqui. 4 no índice. Quer dizer, é uma maneira de abreviar essa anotação que está aqui do lado. Certo? Aqui eu tenho que esse número 2 que está aqui embaixo chama-se base. Isso é importante. E esse 4 que fica aqui em cima, expoente. Potenciação, gente, é isso. Agora, temos que ter cuidado com os parênteses e com os sinais. Tá certo? Eu vou dar agora um ciclo de exemplos onde vamos trabalhar isso, certo? Deixa eu ajeitar a lousa e já volto. Bom, exemplos. Suponham um pôr de azul, né? Aqui. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 1 vezes 1 vezes 1, 1 ao cubo, que é igual a 1. Certo? Se eu tenho agora, veja, menos 3 ao quadrado, o que é isso aqui? É um menos 3, por entre parênteses, vezes menos 3. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3 é 9. Vejam que isso é diferente de escrever menos 3 ao quadrado sem o parênteses. Porque aqui o sinal de menos não está sendo elevado ao quadrado. Então, nesse caso aqui, é menos 3 vezes 3, menos 9. Observe que são resultados diferentes. Aquilo que eu falei agora há pouco. Cuidado com os sinais e cuidado com os parênteses. Em potenciação. Vamos pegar outro exemplo. Suponha que tenha 2 terços elevado ao cubo. O que é isso aqui? É 2 terços, 2 terços, 2 terços. Isso aqui, gente, isso aqui é a mesma coisa que escrever 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, é a mesma coisa que escrever 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Certo? 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27. Então isso aqui seria, fiquei sem espaço, ó, vou escrever aqui do lado, ó. 8 sobre 27. Vejam isso aqui, ó. Tá?
Quer dizer, se aplica tanto para um número inteiro como para uma fração. Da mesma maneira, quando é fração, multiplico a fração o número de vezes que determina o expoente. E aqui, gente, é multiplicação. Então, vou multiplicar numerador com numerador, como fiz aqui. E denominador com denominador, como está aqui embaixo. Certo? Então, esse produto aqui no numerador é um 2 ao cubo, o denominador 3 ao cubo. Certo? Ver se tem mais algum exemplo. Sim. Deixa eu apagar. Bom, mais exemplos. Vou apagar a lousa, tá? Tem uma definição que é importante, que é a seguinte: qualquer número elevado a zero sempre é igual a 1. Então, por exemplo, 123 elevado a zero, 1. 1 elevado a zero, 1. Menos 2 elevado a zero, 1. Menos 2 elevado a zero, menos 1. Cuidado. Estão vendo? Aqui. Certo? Bom, outra coisa. 0 elevado a qualquer expoente sempre é igual a zero. Claro, não? 0 ao quadrado, 0. 0 elevado a quinta vai ser 0. 0 vezes 0 vezes 0 é 0, certo? 0 elevado a 0, 1. Isso aqui eu tenho minhas dúvidas, eu preciso confessar, porque aqui eu entendia que isso aqui é uma indeterminação matemática. E muitos autores afirmam a mesma coisa, que 0 elevado a 0 não tem resposta. Mas o livro que eu estou usando para preparar as aulas para vocês, a principal referência é um autor chamado Iese. É um livro já antigo, mas é muito bom. E esse senhor decidiu dizer que isso aqui é verdade. Então eu não tive tempo de checar se houve alguma mudança, eu acho que não. Mas enfim, eu vou deixar isso aqui assim, com um ponto de interrogação, tá? Quando chegar alguma coisa eu aviso se isso aqui é verdadeiro ou não. Mas qualquer outro número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Cuidado com o sinal, certo? Bom, eu acho que é isso. Com isso aqui vocês podem já resolver. Deixa eu ver se eu separei mais algum exemplo. Não, gente. Aqui é o seguinte, a atividade que eu passei para vocês estão composta de 2 exercícios. Os dois vão da letra A até a letra T. A, B, C, D, até a letra T. Por que é extensa? Por duas razões. Primeiro, esse conhecimento vocês vão adquirir bem se vocês repetem. Repetição é importante. E não vai sair dos casos dos exemplos que eu acabei de passar no primeiro exercício. É isso aqui, é o que vocês precisam para resolver todos os itens. E a segunda razão é que cada item é resolvido em menos de 1 minuto. Então eu estou avisando para que vocês não se assustem. Ah, é muita coisa. Não é muita coisa, tá? É rápido a resolução de cada exercício. Nada mais que vocês têm que estar concentrados, fazer bem. Como eu disse, potência é necessário para aprender radiciação e logaritmo. Porque logaritmo é potência, é a mesma coisa. Beleza, gente? Bom, vou passar agora para a segunda parte do vídeo, que são as propriedades da potenciação. Bom, as propriedades já não são definições. O que eu passei no início é uma definição. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Se faz por definição. A partir daí surgem propriedades. Que seriam como teoremas. Vamos pôr dessa forma. São consequências da definição. Tá certo? Então aqui vamos colocar nas propriedades. São 7 propriedades no total. A primeira, aquilo que eu falei agora mesmo, A elevado a 0 é igual a 1, quer dizer, qualquer número, vou pôr a letra A para representar qualquer número elevado a 0, sempre vai ser igual a 1. Isso aqui é definição, tá? 2, 0 elevado a qualquer expoente é 0. É uma consequência direta da definição. 3, suponha que eu tenha um número qualquer A elevado ao expoente n, vezes ele próprio elevado a outro expoente m. Eu vou dar exemplos depois, tá? Daqui eu tenho que esse produto, a base é igual. Expoentes podem ser iguais ou diferentes. Isso aqui vai ser igual a elevado à soma dos expoentes. Isso pode demonstrar. Eu não vou dar a demonstração porque ela é muito rigorosa. Eu prefiro evitar isso, tá? 4. Quarta definição. Se eu tenho um número A elevado a n dividido por A elevado a m, de novo, mesma base, expoentes diferentes.
Nesse caso, eu vou ter a base, o expoente do numerador, menos o expoente do denominador. Certo? Propriedade. Vamos para a quinta propriedade. 5. Suponha que eu tenho um número A vezes B. E os dois, entre parênteses, estão elevados ao mesmo expoente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é A elevado a N vezes B elevado a N. É a mesma coisa. Sexta propriedade. Suponha que eu tenha um número A dividido por B, bases diferentes, certo? Elevado ao mesmo expoente. Isso aqui será igual a A elevado a N sobre B elevado a N. Veja a diferença desse para esse. Aqui a base é igual, expoentes diferentes, certo? Então eu posso, se a base é igual, aplicar essa propriedade 4, que é o índice do expoente do numerador, que é o N, que é esse aqui, menos o expoente do denominador. E quando é produto, veja de novo, bases iguais. Aqui não é o mesmo caso, certo? Quando é produto, bases iguais, basta somar os dois expoentes. Então a diferença dessas duas propriedades está nesse sinal aqui, de mais e menos. Mais se é multiplicação, menos se é uma divisão. Aqui são bases diferentes, é um número A e um número B. Vou dar exemplos daqui a pouco, mas 2 e 3, por exemplo, certo? E a sétima propriedade é A. Eu suponho que tem um número A elevado a N e ponho um outro expoente entre parênteses aqui fora. Nesse caso, eu tenho que isso aqui vai ser A elevado a N vezes M. Eu multiplico os expoentes. Olho, hein? Atenção aqui. Isso aqui é diferente disso. Isso aqui é outra coisa, tá? Eu vou falar nos exemplos, eu vou mostrar o porquê. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar as 7. Essas propriedades, gente, vocês dão uma pausa no vídeo, copiem num caderno, façam um quadradinho assim na folha do caderno e copiem as 7 propriedades. E ponham isso aqui se quiserem também. E na hora de fazer os exercícios, que é o segundo exercício da atividade, desculpem, vocês vão sempre estar consultando essas propriedades, porque elas podem se combinar umas com as outras também. E isso eu estou puxando vocês para esse caminho também. Então vocês têm que sempre estar consultando. E vai haver um momento que vocês vão repetir tanto essas propriedades que vocês já não vão estar consultando, vão estar já memorizando todas elas. Isso aqui tem que saber de memória. E a memorização se faz por repetição, certo? Por isso que a lista de exercícios está extensa para o exercício 2 também. Tudo bem? Vou então colocar 7 propriedades num quadradinho aqui do lado e vamos fazer exemplos, ver como é que elas funcionam. Tá bom? Dá um minutinho. Bom, gente, aqui estão as propriedades do lado e vamos fazer exemplos aqui, certo? Como é que vocês vão estudar e fazer a lista de exercícios? É de uma maneira análoga. Façam as propriedades num canto, uma folha, de preferência uma folha à parte, e vão fazendo o exercício no caderno, tá certo? E consultando todo o tempo essas propriedades. Beleza? É assim que devem fazer a lista. Vamos pegar exemplos então. Bom, a primeira propriedade, pego qualquer número elevado a zero, sempre igual a 1, certo? Vamos supor que eu tenha... a segunda é a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 ao cubo, certo? Terceira propriedade. Isso aqui vai ser um 2 elevado a 2 mais 3. Vai ser um 2 elevado à quinta, certo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16. Isso aqui é um 32. Tudo bem? Vamos supor, é claro que se eu tiver 2 ao quadrado vezes 3 aqui, ao cubo, porque se a base não é igual, não se aplica a propriedade. Ela só se aplica se a base é igual. Importantíssimo. Os expoentes podem ser iguais ou diferentes. Suponha 3 a primeira vezes 3 a primeira é um 3 vezes 3, certo? Todo mundo sabe que isso é 3 ao quadrado. Por quê? Aplicando a propriedade. Aqui vou fazer 1 mais 1. Vai dar o 2, certo? A gente volta porque já conhecemos. Propriedade 4. Suponha 5 a quarta dividido por 5 a primeira. Então o que é isso aqui? É um 5
Dado que é bases iguais, eu vou subtrair os expoentes. Então vai ser 4 menos 1. Vai dar 5 ao cubo. Claro, poderia ter. Suponha 2 ao quadrado. Aí saiu aqui. Quadrado sobre 2 à quinta. O que vai acontecer agora? 2, numerador vai na frente, menos 5. 2 menos 5 vai dar menos 3. Tem problema que o expoente seja negativo? Não. Eu não quero falar disso agora. Na aula seguinte eu falo. Mas pode ser negativo sim. E tem um significado para ser negativo. Não tem problema. Certo? Continuamos. Vou apagar a lousa. Vou continuar dando mais exemplos. Suponha que eu tenha 3 vezes 2 elevado ao cubo. Como é que eu resolvo isso? Bom, vamos aplicar propriedade 5, certo? Então, a propriedade 5 vai dizer o seguinte: o índice, que é o 3 nesse caso, se aplica individualmente para cada uma das bases. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, certo? E como eu resolvo isso? Aí não tem nada mais que fazer. O 2 ao cubo é um 8, 3 ao cubo é 9, 27. Então dá um 8 vezes 27, faço a conta. Tá certo? Estou sem calculadora aqui. Bom, posso ter, vamos supor, 7 terços elevado ao quadrado. Propriedade 6, certo? Como é que fica? 7 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Você vê que eu apliquei. Aqui as bases são diferentes, tal qual apareceu aqui. Então, o que eu faço? Eu aplico o índice, ou expoente, perdão, em cada um das bases de maneira individual. Isso vai dar um 21 nonos. Certo? Ai, 49 nonos. Tô dormindo, me desculpem, gente. 49 nonos. Bom, se tiver, por exemplo, um número 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo, dessa forma, então o que eu vou ter aqui? Eu vou mantenho a base e multiplico os expoentes. Então vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 3. Então vai dar um 5 elevado à sexta. Vejam só, se eu fizer 5 elevado a 2 elevado ao cubo, dessa forma, sem o parênteses, isso aqui vai ser o seguinte: 2 elevado ao cubo é um 8, certo? Então 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Isso aqui é um 5 oitava. Vejam que é diferente as respostas. A diferença se fez devido à ausência de um parênteses, no caso de baixo. Certo? Cuidado com os parênteses. Vamos dar mais exemplos agora, explorando os sinais de menos com os parênteses, que está aparecendo muito na atividade também de vocês. Vamos supor que eu tenha o seguinte caso. Bom, sabemos se faço menos 3 ao quadrado, o que é? Isso aqui é o menos 3 vezes menos 3, 9, positivo, certo? E como eu disse já na primeira parte do vídeo, é diferente desse caso, que seria um menos 3 vezes 3, dá menos 9, parênteses. Bom, posso ter o seguinte caso, menos, vamos pôr 5 ao cubo. E agora? Bom, isso aqui é o seguinte, vamos pegar, deixa assim, menos 5, menos 5, menos 5. É isso aqui. Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais, certo? Mais 125. Se vocês tiverem dúvida, façam dessa forma, tá? Em regra geral, se o expoente, vamos pegar aqui, vamos supor, menos 5 ao cubo, sem nenhum sinal aqui, que sinal de mais. Vai ficar menos 5, menos 5, menos 5, menos com menos dá mais com menos dá menos, certo? 125. E, em regra geral, quando o expoente é positivo, o sinal de menos vai virar mais. Perdão, positivo não. Se ele é um número par, o menos é para mais. Se o número é ímpar no expoente, se é um sinal de menos, continua menos. Isso funciona. Claro, atenção se tem algum sinal de menos do lado de fora. Tudo bem? Bom, mas vou dar mais exemplos. Deixa eu buscar aqui, só um minuto. Bom, gente, é claro que eu posso... Vamos pegar aqui um caso, suponha que tenha 2 vezes 2 ao cubo, certo?
Bom, posso fazer 4 elevado ao cubo, certo? Vai dar 4 vezes 4, 16, 16, 64, certo? Mas aqui, aplicando a regra, ficaria assim. 2 vezes 2 é um 2 ao quadrado, não? Elevado ao cubo. Aqui vou multiplicar os expoentes. Então isso aqui seria igual a um 2 à sexta. O que é 2 à sexta? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Certo? As regras funcionam. Bem, posso ter o seguinte caso. Vamos pegar letrinhas agora. Vamos pegar números, vai. 2 ao cubo vezes 3. Tudo elevado ao quadrado. E agora? Estou combinando duas propriedades. Estou combinando a propriedade 7 para esse 2 aqui. E estou usando a propriedade 5 ao mesmo tempo. Então já fazer as duas coisas. Propriedades essa aqui e essa. Então vamos fazer essa aqui primeiro. Então isso aqui seria o quê? Seria 2 ao cubo, abro parênteses, ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Ó, esse aqui está aqui em cima. Certo? Então, deixa eu até pôr de vermelho. Porque com muitos expoentes, aí vocês começam a alucinar, né? Aqui, ó, tá? Esse 2 é esses dois que estão aqui. E esse 3 daqui é o 3 que está aqui. Eu apliquei a propriedade 5. Estão vendo isso? Aqui. Agora vou aplicar a propriedade 7 nesse caso. Então vou ter o quê? Isso aqui ser igual. Nesse caso vou ter o 2 vai ser 3 vezes 2 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 2 vai dar um 2 à sexta vezes 3 ao quadrado, certo? É isso aqui. A mesma coisa pode acontecer com a propriedade 6. Vamos supor que tenha... Vamos pegar A sobre B. O A está ao quadrado, aqui está ao cubo. Isso aqui está ao cubo também. Como é que ficaria aqui? Deixa eu fazer um Bzinho mais bonito. Bom, nesse caso eu vou aplicar a propriedade 7 e vou aplicar a propriedade 6. Você vê que bases diferentes, certo? Poderia ser um 5 e um 7, gente. Se eu ponho em letrinha, é uma maneira genérica de representar um número qualquer, tá? Bom, vamos aplicar primeiro... Posso aplicar primeiro a propriedade 6, tá? Então vai ficar A elevado ao quadrado elevado ao cubo, B elevado ao cubo elevado ao cubo. De novo, esse 3 que está aqui é o 3 que está aqui e é o 3 que está aqui. Esse 3 daqui de dentro é esse 3 e esse 2 é esse 2. Faz passo a passo e façam devagar. Aplico a propriedade 7 nos dois casos. Então vai ficar como? Aqui embaixo. 2 vezes 3, certo? Então A elevado a 2 vezes 3, B elevado a 3 vezes 3. Então vai ficar 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9. Acabou. É difícil? Então é isso, gente. Eu não quero, eu tenho medo, se eu continuar dando exemplos, ai, desculpe, eu tenho medo de ficar repetitivo. Se vocês tiverem dúvidas na hora da execução da lista, chequem um vídeo de novo. Eu acho que abordei todos os casos dos exercícios nos exemplos. Se tiverem dificuldade, manda o WhatsApp no particular, eu respondo. Os que têm me procurado sabem disso. Tá certinho, gente? Acho que é isso então. Manda para todos e até a próxima, gente. Tchau.